Olá, começando mais uma edição do nosso CrefCast, o podcast do profissional de educação física. Você que acompanha pelo nosso canal do CREF 12PE no YouTube, curte, compartilha, toca o sininho, fica ligado nos programas. Você que acompanha pelas plataformas de áudio também curte, fica antenado aí no CrefCast. O programa de hoje vai falar sobre ginástica. Batendo na porta das Olimpíadas, nada melhor do que falar desse tema que está na pauta do brasileiro. Professor Heronivaldo Fernando Dantas Pimentel, mas vamos chamar de professor Heron, presente aqui. Obrigado pela tua presença, professor Heron, seja bem-vindo ao CrefCast. Ok, obrigado, boa tarde, e vamos falar sobre ginástica. Vamos embora. Professor Heron, ele tem licenciatura plena em Educação Física, é professor da UFPE há nada menos de 32 anos. Isso. Especialista pela UFMS, Mato Grosso do Sul, mestrando também em Educação Física pela UFPE e atualmente, professor Heron é dirigente da Associação Brasileira de Ginástica Master. Professor Heron, bem-vindo mais uma vez e para participar conosco desse bate-papo, recebemos o professor e conselheiro do CREF 12, Pernambuco, Henrique Coll, professor Tchê. Bem-vindo mais uma vez, professor. Saudações cordiais, Fernando. Saudações cordiais a todos e todas do nosso CREF 12 Pernambuco e saudações com muito carinho, pedindo licença a todos e todas, saudações especiais ao professor Heron, que nos mais de 30 anos de UFPE, né, em ciclos cumulativos, eu tive a oportunidade de estudar com o professor Heron, foi meu professor, hoje é meu colega de trabalho, meu amigo, então faço o registro com muito carinho, pedindo licença e antecipando desculpas por qualquer enviesamento diante do respeito àqueles e aquelas que antecedem nossas trajetórias profissionais. Sou o mais novo aqui à mesa, então agradeço desde já as aprendizagens. Mestre Heron, professor Heron, estamos, como coloquei no início do programa, batendo na porta aí das Olimpíadas da França. Como é que está, professor, a ginástica brasileira? A ginástica brasileira está muito bem mesmo. Há 20 anos, nós nunca pensávamos que estaríamos na situação que nós estamos hoje. Mas com o advindo do técnico da Ucrânia, que vieram para o Brasil, fizeram um trabalho que eles diziam que aqui tinha tudo, só faltava disciplina. Ele colocou a disciplina na ginástica e nós chegamos a algumas medalhas olímpicas, né? O Zanetti foi campeão olímpico das argolas, e as meninas, a Daiane, a Daniela Hipólito, a Jade, agora a Rebeca, que foi campeã olímpica do salto, vice-campeã mundial. Então, o Brasil está numa situação muito boa, muito boa. E espero que agora na Olimpíada nós carimbemos e quiçá mais medalhas. Posso estar falando bobagem, professor Heron, mas quando a gente pensa aí no nível das Olimpíadas, eu digo bobagem porque eu vou aqui fazer o exercício da humildade diante da experiência do amigo. Muito bem no alto rendimento e como é que está o trabalho de base? Evidente que uma boa base leva ao alto rendimento, mas em linhas gerais aí, nos mais de 30 anos de experiência que segues acumulando, como é que poderia dizer assim, olha, quando eu olho para Pernambuco, para o Brasil, a base em linhas gerais, ela está homogênea, tem oportunidades, qualidade, tem muita diferença, o que o senhor pode dizer? Não, concordo plenamente, a base está, como tudo no Brasil, depende do patrocínio. Enquanto o pai está ali patrocinando, está tudo bem. Aí a criança chega aos 16, 17 anos, que é a hora dela estourar, aí tem que trabalhar. Aí o Estado está omisso. Então, isso é em qualquer modalidade. Nós vemos aí todos os dias. Agora, está falando, Santa Cruz agora está com uma equipe boa, sub-20. Bom, e depois? Então, a mesma coisa a ginástica. Quando a criança chega lá, que o pai já não pode mais bancar, aí para. Isso é no Brasil inteiro. A gente tem amigos em todos os estados do Brasil. Agora, em setembro, vai ser o GEBS, aqui em Pernambuco. Isso. Acho que 27 a 31 será as competições de ginástica, a rítmica, artística. E depois tem os Jogos da Juventude na Paraíba, 17, 18, se eu não me engano, de novembro. Então, chega nesse estágio aí, a criança para. Se ela tiver um incentivo do governo, uma bolsa, tanto do governo estaduais como do governo federal, ela continua. Agora o governo criou, esqueci o nome agora, Bolsa a Estudante do Segundo Grau,
do ensino médio, se ele continuar, vai ganhar R$ 200, não sei o que, tal. Governo do Estado ou federal? Governo federal. Federal. Então, já é um estímulo, porque a criança o pai precisa trabalhar, senão vai morrer de fome. Então, o esporte é a mesma coisa, tem que ter investimento. Porque não tem emprego, os pais ganham mal, o salário não acompanha, a gente fica numa situação de quê? De milagres. E o Brasil já passou dessa fase. Nós temos atletas, o Brasil, nos governos anteriores, investiram em 42 ou 44 técnicos estrangeiros, o Brasil foi muito bem. E depois? Fica como? O pessoal vai embora, ficou o ensinamento, os conhecimentos, mas e os investimentos? Para. A gente sabe de várias praças esportivas abandonadas. Por quê? Por causa do investimento. As pistas de ciclismo, o Parque Maria Lenk lá no Rio de Janeiro, aliás, no Rio de Janeiro, Deodoro, tudo abandonado. E esse atleta treina onde? O senhor fala incentivo público, privado também? Também, o privado não entra muito pouco. Só o Banco do Brasil que investe. O Brasil é Caixa Econômica, o Banco do Brasil é Caixa Econômica. Os dois públicos, né? Os dois públicos. Os outros bancos, tem uma vez ou outra, o Itaú entra com. O Bradesco era muito incentivador, aí o Braga, né, que era o proprietário do banco, o majoritário, ele morreu para os investimentos. Ele acompanhava os jogos, ia para a quadra, ia para a pista de atletismo, ele estava sempre presente. Mas ele morreu com 90 e poucos anos, e há uns 8, 10 anos, depois do Ayrton Senna, que ele investiu no Ayrton Senna. Ele investiu em tudo que é modalidade tem um projeto. Tem como é o nome das fazendas do Bradesco, tem escolas em algumas cidades. Aqui em Jabotão tem a Fundação Bradesco. Fundação. Não sei se ainda funciona, mas na época ele incentivava. Tinha atletas lá em Mato Grosso tinha na cidade de Miranda, lá no Pantanal, em Osasco tinha a Fundação Bradesco. E agora, eu não sei como é que está, nunca mais vi falar na Fundação Bradesco. E as federações estaduais, como é que está? É o mesmo caso. Quando o futebol do estado está bem, tem dinheiro. Se o futebol está mal, as outras federações não funcionam. Reflete na ginástica também. Reflete na ginástica, no basquete, no handebol, em tudo. Porque o carro-chefe do esporte é o futebol. Professor Heron, és docente de uma área de conhecimento que é tida como um clássico, uma área clássica. Clássica porque não perde sua relevância social, que é a ginástica, na educação física. Como é que a gente pode pensar o cenário da presença da ginástica, por exemplo, no âmbito escolar? Porque parece que ocorreu, não por uma questão legal ou coisa do tipo, mas por vezes a gente verifica uma certa negligência com a riqueza de possibilidades de trabalho com a ginástica. Não estou generalizando, sei que tem muitos profissionais sérios, muitas profissionais sérias, mas eu digo assim de não ter um equipamento mais adequado, um fomento, um incentivo. Não estou reduzindo a nossa área a uma temática, o conteúdo, mas só tentando problematizar. O senhor que formou muita gente, como outros colegas do senhor, como é que o senhor olha, de repente, para a escola quando a temática é ginástica? Boa pergunta. O problema, o celeiro do atleta é a escola. A escola que desperta a criança para qualquer modalidade esportiva. Só que a escola não tem. O professor, ele é professor, não é técnico. Ele não tem investimento, ele não estuda, ele não faz curso de treinamento. A escola não tem material, o material é caro. Então, o que é que o Estado tem que fazer? Criar centros de treinamento. Eu morei no Mato Grosso do Sul durante 11 anos e, atualmente, o Mato Grosso do Sul tem uns ginásios, tem centro de treinamento, são realizados campeonatos brasileiros lá continuamente. O ex-técnico na seleção brasileira é um ex-atleta de um atleta meu lá do Mato Grosso do Sul e aqui a gente não vê crescer. E tem muito potencial, principalmente por causa da altura. A nossa altura aqui, o nordestino, é um pouco menor, o brevilíneo, que a gente chama. E no sul, o pessoal é maior. Aqui tem tudo para deslanchar, só que falta investimento. Os estados aqui, a gente tem ginásio de ginástica aqui. Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco não tem. É um absurdo. O centro do Nordeste, que já foi Recife, Pernambuco, Estado, hoje é mais um na federação. Então, a gente precisa de investimentos, tanto estaduais, a Caixa Econômica, se você tiver um local
um ginásio. A Caixa Econômica vem e coloca alguns aparelhos para você fazer um investimento. Faz mais de 10 anos, 12 anos que eu tento isso aqui em Pernambuco e não consigo. Já tem um aval da Confederação Brasileira. A presidente falou, vamos fazer, mas a presidente nossa da Federação Pernambucana, eu não sei por que não tem, porque já veio aqui, era para ter um ginásio de ginástica rítmica, de ginástica olímpica, de artística, e não tem. Falta o quê? Não sei se é interesse, ou a pessoa não gosta mais daquela modalidade, acha que não vale a pena investir, mas nós temos crianças aí que, de uma hora para outra, poderiam estar fazendo a modalidade, mas não está porque não tem incentivo. Como o professor Tchê colocou, a questão da escola, como é que a gente pode incentivar na escola a criança a entrar na ginástica? O que é que... É a motivação, é porque os aparelhos são caros. Você vê, investimento nos equipamentos. então, quem tem que investir é o Estado. Perfeito. É o governo estadual, o governo federal, o governo municipal. Você vê, temos o Geraldão, que eu trabalhei no Geraldão, parece piada, há 52 anos eu tinha um trabalho de ginástica no Geraldão, 1972. Tem todos os aparelhos estão apodrecendo lá, ninguém mais trabalha lá no Geraldão. Os aparelhos estão esquecidos, já estão podres lá, vai para o lixo. Por que os professores de educação física lá, ministrando o curso, escolinha de ginástica, em 1900 nós tínhamos escolinha lá que tinha 3, 4 mil alunos de basquete, ginástica, handebol, judô, capoeira, tinha tudo naquela época. O Santos Dumont tem? O Santos Dumont já teve uma estrutura de ginástica, não tem mais, só tem para GR. Sério? Agora, aproveitando a questão, estamos falando aí da limitação no âmbito de materiais. Aí eu pergunto, temos muitos profissionais, muitas profissionais da educação física, mas o senhor percebe uma parcela significativa interessada no aprofundamento, no investimento, até para poder demandar questões que o senhor demanda, outros colegas, outras colegas do senhor demanda, ou não tem essa renovação? Quando eu digo renovação, eu sei que tem referências, mas eu digo proporcionalmente ao número de profissionais que a gente tem, enveredando por áreas diversas aí do conhecimento, e registro aqui o respeito, o carinho por todas. Mas eu digo assim, o senhor como profissional experiente vê de repente, poxa, eu estou, evidente, o senhor sempre vai seguir contribuindo, mas tem outros e outras chegando, demandando, provocando aí o Estado, o município, governo federal para captação de recurso, ou não? Não tem. Todos os investimentos que tem aqui em Pernambuco são privados. Acaba de chegar agora aqui em Pernambuco uma equipe, acho que de Goiás, Brasília, eles montaram um ginásio de ginástica aqui, tudo privado. Tem a escola, as Carochinhas, o Colégio das Damas, o Estrelinha Mágica, o Clube Alemão tem uma escolinha também, mas é tudo privado, não tem nada do Estado. Aquele da Ibiribeira, FPS, tem estrutura de ginástica? Não. De saúde, da Faculdade de Saúde? A Faculdade de Saúde tem, não. Que eu saiba, nunca ouvi falar. Nós temos profissionais, assim, está faltando profissional. Por quê? Não há incentivo. Se você tem a modalidade e não tem nem... essa modalidade não cresce, como é que vai aparecer profissional? É aquele negócio da torcida. Por que tem muito torcedor do esporte? Porque o esporte ganhou, não está ganhando, já ganhou. Né? O Náutico, na década de 1960, ganhou tudo. Tinha muita gente. O Hexa, para mim, a pior coisa do Náutico é o Hexa. Se satisfaz com o Hexa em vez de investir em outra coisa. Conformou. Isso é pouco, é muito pouco. Ô, professor, as ginásticas competitivas são aquelas oficializadas pelas federações internacionais, né? Isso. Como é que um atleta ele deve chegar até lá, até nesse nível da exigência internacional? Treinamento e dedicação. Um ginasta treina 10 horas por dia para chegar ao nível lá. 4 horas pela manhã e 6 da tarde, e às vezes até 8 da tarde. A partir de que idade já? A partir de 6, 7 anos. Já nesse nível. Já começa para... Porque o ginasta, um movimento de ginástica, um salto mortal para frente, para trás, ele não se aprende de uma hora para outra. São 6 meses, 1 ano ali, batalha, repetindo. É muita repetição para chegar no movimento. Então você vai fazer um duplo, um mortal, um semimortal, um duplo mortal, um triplo mortal, tem que treinar muito. É muita tecnologia, muita dedicação, muito querer. Se o profissional ele não sabe segurar, dar aquela segurança, como é que o atleta vai confiar nele? Então ele tem que estar junto, o atleta, os pais, o Estado, proporcionando. Você vai
eu esqueci o nome do cara da Ucrânia agora, ele morreu esses dias. Montou-se um centro de treinamento em Curitiba e o Brasil arrebentou. O pessoal do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul foi morar lá. E lá montou-se aquela super equipe. Acabou-se. Não tem mais. Ô, professor Heron, e o profissional da educação física inserido nesse contexto, a importância dele nessa formação? É porque é o seguinte, vamos fazer uma analogia com a medicina. O médico ginecologista, o professor de educação física, ele vai para ginástica, o professor de educação física vai para capoeira, o outro vai para ortopedia. Então, é a mesma coisa. Então, você tem que ter investimento naquelas áreas específicas. E o interesse da pessoa. Aí eu me identifico com isso aqui, aí ele vai atrás. Porque se depender do Estado, ele não vai para canto nenhum. Queria aproveitar, Fernando, agora aí para uma área que particularmente eu gosto mais, até para não arriscar falar alguma bobagem aqui na área mais de alta performance, da área social. O professor Heron, no currículo dele, feito outros convidados, outras convidadas que são colaboradores e colaboradoras do nosso CREFcast, para além daquele currículo formal, muitas vezes até para justificar quem está assistindo à presença profissional, são pessoas de bom coração. O professor Heron também é outra pessoa que está aqui com bom coração. Então, o professor Heron tem também aí acumulado ao longo da sua história de vida alguns engajamentos sociais, com projetos, encaminhando. Inclusive, queria que o professor Heron falasse, ainda no tema ginástica, mas saindo um pouco do rol aí dos pódios importantes, inspiradores. Sim. Mas o professor Heron tem um egresso, né, do seu trabalho de base que foi para o Circo de Solé. Que volta e meia visita, inclusive, quando está de passagem pelo Brasil, dentre outras pessoas que estão em outros estados. Muita gente passou pelas mãos, né, pela sapiência aí do mestre e galgaram outros tipos de espaços interessantes e tem uma relação de gratidão. Queria que o senhor falasse um pouco, uma ou duas histórias de transformações a partir da ginástica, né, daqueles fundamentos e que o senhor, com a sua autonomia intelectual, aplicou os procedimentos. Obrigado pela lembrança. Um rapaz chamado Wellington Silva, ele me procurou na Universidade Federal, pedindo para treinar ginástica. E começou a treinar e eu vi que ele tinha futuro, só que ele era uma criança, tinha 13, 14 anos, e a universidade não tem, para você estudar no colégio de aplicação, tem que ter, ele não tinha nível intelectual para estudar na aplicação. Isso. Então, assim, era muito difícil ele entrar, então consegui uma bolsa de estudo numa escola particular, que era o colégio Dimensão do Esporte, que o proprietário era um amigo, ele conseguiu uma bolsa de estudo e ele foi estudar lá. E daí ele começou a treinar, e uma vez ele estava lá no circo do Marco Frota, estava no centro de convenções. E ele levantou a rede lá, a lona do circo, foi lá e começou a saltar lá no trampolim, que eu ensino também ginástica de trampolim. Perfeito. E ele começou, aí o vigia, fora daqui, moleque, não sei o que, ele correu. Aí o vigia saiu, ele foi lá, aí o Marco Frota, aí deixa. Aí convidou ele para trabalhar no circo. Aí pronto, como ele fazia capoeira, fazia hip hop, ginástica artística e ginástica trampolim. Ele desenrolava nos quatro. Aí o Marco Frota convidou ele para ir para o Rio, ele fez o teste no Circo Popular, de 120 crianças, passaram 4. Aí ele foi morar no Canadá. Aí ficou 6 meses lá no Canadá, no Circo do Soleil, na série, e depois criou um espetáculo que é ginástica de parede, que ele faz, o Elton Lima no YouTube, é muito, muito bonito o show dele. Maravilha. E hoje ele está no circo, você só fica no circo 4 anos, ele está há 24 anos, 25 anos no circo. E a oportunidade da base para o mundo. É um exemplo de transformação de vida, né? De vida. Através da ginástica. Através da ginástica. Qual a idade dele hoje? Hoje ele está com 42, 43. Esse chapéu que eu estou usando aqui, ele me deu mês passado. O W é do Wellington. Toda vez que ele vem aqui, ou traz uma camisa, um boné, um chaveiro. Ele diz que eu ajudei muito ele. E tem outros atletas também que eu já encaminhei, né? Eu tenho um aluno, o Mato Grosso, Luiz Otávio Ramos. Ele é dono do maior estúdio de ginástica e musculação do estado e é dono do maior ginásio de ginástica do estado, de ginástica artística. E ele já me homenageou lá, colocando o nome da sala ginástica Professor Heron Pimentel.
Isso também já faz uns 7, 8 anos. Já. E o CREF 12 também, no ano de 2024, professor Eronivaldo Fernando Dantas Pimentel foi um dos homenageados aí junto a um time muito querido aí do estado de Pernambuco. Já fui homenageado também pela prefeitura de Dourados, que eu morei em Dourados 2 anos. Foi onde eu comecei a ginástica lá no Mato Grosso do Sul. Eu fui precursor, lá tinha a ginástica bem básica, depois eu fui para lá. Aí teve um campeonato estadual, nós fomos campeões, aí me convidaram para ir para a capital. E na capital nós fizemos um trabalho que está lá até hoje, que, graças a Deus, é reverenciado por todos. Todo o Brasil reconhece o trabalho que foi feito, foi e está sendo desenvolvido no Mato Grosso do Sul. Ô, professor Heron, as crianças ou os pais que têm um filho que gosta da ginástica, que tem um sonho, né, de chegar na Olimpíada, mas que não tem condições, ou mora longe, ou mora no interior, ou não tem espaço, estrutura, enfim. Qual a dica de ouro, quais as orientações, com a sua experiência, que você dá para essas crianças que têm esse sonho, que têm vontade de entrar para a ginástica? Quais dicas que você daria? É como qualquer outra modalidade. Procurar as pessoas, eu falei aqui algumas escolas que têm ginástica, que é o Clube Alemão, o Estrela Mágica em Boa Viagem. O Clube Alemão é aqui no Clube Alemão, no estado do Encanamento. Estrela Mágica em Boa Viagem. Carochinha, não sei se ela tem pessoas de fora. Pronto, são os lugares que tem ginástica. E tem algumas escolas estaduais e municipais, mas só pode aluno na escola. E não tem mais lugar nenhum aqui. Caruaru agora apareceu um professor. Eu ia perguntar lá. Isso, no Agreste, no Sertão, a gente tem. Caruaru tem um professor agora, começou, está com um trabalho muito bom lá, está iniciando também. Mas é isso, o problema é financeiro. Se as os governos municipais, estaduais, criassem um ginásio de qualquer modalidade que pudesse servir para ginástica rítmica, quantas crianças seriam tiradas das ruas? Quantas crianças? Perfeito. Seriam evitadas droga, fumar, beber, e ter um rumo na vida, né? Porque esse rapaz que eu falei do Cirque du Soleil, ele era, vamos dizer, ele não chegou a ser um menino de rua, mas se não fosse o trabalho que nós fizemos com ele podia estar no caminho errado. Perfeito. E hoje, graças a Deus, ele está numa situação privilegiadíssima, né? E o profissional de educação física que está se formando ou que está começando a profissão agora, que gosta da ginástica, que tem a vontade de enveredar pelo ramo da ginástica, qual é a orientação? A minha orientação é essa. Ano passado, me pediram uma pessoa para ir para a professora estava grávida. Eu indiquei uma aluna lá da Federal. Ela foi, mas não, o Colégio Veracruz só aceitava a criança professor formado. Ela falou, professor, eu não sou formado. Pronto, então não tá. Aí eu indiquei ela para a Estrelinha Mágica. Ela passou o ano passado estagiando, e esse ano ela formou-se e já foi contratada. A Samara, namorada do... Não quero dar o detalhe. Do Douglas. Eu sei que é. Pronto. Então ela... Ficaram impressionados. Um abraço para Samara e para Douglas. Um abraço aí, Samara, Douglas. Ela foi minha aluna, foi minha monitora lá na Federal. Tem um professor aqui que saiu daqui, foi embora para Brasília, que é o Felipe. Gente boa. Está muito bem lá em Brasília também, com ginástica muscular. Eu trabalho nas duas áreas. E a gente tenta fazer algum evento, orientar as pessoas, mas o problema é esse. Espaço, não tem espaço. Mas o mercado é um mercado bom. Muito bom. O mercado da ginástica para o profissional da educação física. Todo ano me pedem, indica. Professor, não tem alguém aí que pode ajudar a gente na ginástica? Eu mando para lá. Só que aquele negócio, ginástica é muita dedicação, muita disciplina. Tem que gostar também, né? Tem que gostar. Professor? Não adianta você só saber a parte teórica. Perfeito. Porque o mais difícil da ginástica é saber segurar, fazer com que o aluno confie que você vai segurar e não vai sofrer um acidente. E tem muita gente que não quer colocar a mão com medo de não dar conta. Porque... Sim, aproveitando, e aí não é... Eu sei que toda a área do conhecimento tem uma segurança, tem um zelo, mas profissionalmente eu sei como o senhor trabalha, os colegas, as colegas, eu digo assim, com cuidado, com ética, tudo bem. Mas vou fazer o exercício de quem não teve a oportunidade da ginástica. Aquele pai e mãe que de repente ligou lá no podcast e diz, rapaz, meu filho, minha filha não vai aprender isso não, vai machucar. Como eu sou da área de luta, escuto algo semelhante. Para não dizer que eu estou falando da ginástica e tomar um fora aí do pessoal da ginástica. Estou falando
Estou fazendo exercício daquela pessoa que não conhece. Certo. Ela assistiu alguma coisa, achou bonito, mas achou bonito dizendo. É bonito, mas não Quero dá. distância. Então, o que o senhor pode falar para incentivar essa pessoa a procurar algum espaço com a ginástica e superar isso, que a gente sabe que um bom profissional, uma boa profissional, vai lá, faz a diferença. Então, se quiser que seu filho, sua filha, faça lá aquela riqueza de movimentações lá, é possível. Ó, tudo que o professor Henrique falou é verdade, mas tem que ter confiança, é credibilidade. Um movimento, um rolamento para frente é muito simples, mas tem técnica. Porque o rolamento para frente, futuramente é um mortal para frente, não é um duplo mortal para frente, é o mesmo movimento, só que ele vai sair do solo para fazer no ar. Vai evoluindo. Vai né? evoluindo. Então, se você não ensinar bem aqui na base, ele não vai fazer nunca o bem feito lá na frente. O mortal para trás é um rolamento para trás, mesma coisa. Então, tem pai que chega assim, porque minha filha, lá no outro colégio, ela fazia assim. Então, e aqui só aqui é assim? Ah, não, então fique lá. Porque aqui eu trabalho assim, base. Tem que saber base. Qual é a base? Qual é o movimento da base? Parada de mão. Se o aluno meu não souber parar de mão, ele não vai progredir, porque a parada de mão vai ser um movimento que ele vai usar em todos os aparelhos. Nas argolas, vai passar na barra fixa pelo giro, nas paralelas assimétricas, no solo, no salto, vai passar pelo apoio invertido, que é uma parada de mão. Então, tudo. Então, se o aluno não sabe fazer uma parada de mãos, ele não vai fazer nada. Então, a dica de ouro é essa. É a base. É a base. Então, eu já tive alunos meus que foram treinar em Porto Alegre, o que o professor de lá fazia. Você sabe fazer essa série de mortal? Sei. Sabe duplo mortal? Não sei. Mas vamos fazer assim. E fazia. Você não sabe? Não, nunca fiz. Mas por quê? A base era bem feita. Então, eu tenho uma coisa que eu me fico envaidecido, é isso. Todos os meus alunos são muito bons de base. Eu não me preocupo em ensinar um duplo mortal. Eu sei que ele vai aprender rápido, mas ele tem que aprender um mortal bem feito. Então, é igual a educação, né? É. Tem que ter uma base bem feita. A base bem feita. Se você não tiver a base, você não vai progredir. Não evolui. Não evolui. Agora eu quero saber qual é a plataforma que está aquele vídeo. Professor Heron, alguns anos atrás, foi provocado pela turma da base. Naquele sentido, Fernando, dizer assim, olha, você dá aula de ginástica, coisa que muito professor passa. Ministro das aulas. Então vai aí e o que? Faz. E o professor Heron, há pouco tempo atrás, foi lá e tem um vídeo aí, professor Heron dando mortal, provocado pela turma. Olha aí, produção. Procura esse vídeo. Que ano foi aquilo, vai professor colocar? Heron? Faz uns 2 anos, 3 anos. Acho que a última vez foi depois da pandemia, a última vez que eu fiz. Eu lembro. Eu estou tocando no assunto porque o professor Heron ainda tem... Faz uma loucura. Ainda tem bagagem, muita bagagem. Estou brincando com respeito, viu, meu amigo? Professor Heron, o senhor autoriza a gente soltar esse vídeo? Com certeza. Solta aí. Professor Heron, o vídeo é espetacular. Então, quer dizer que informa, o senhor provou... Até os 66 anos, 67, ainda saía. O senhor provou que a base é importante. É importante, Eu aprendi isso há 55 anos. Olha para aí. Eu tinha 13 para 14 anos quando aprendi esse salto. Mas, professor, você treina ainda? Não, muito pouco. Eu faço aquela atividade física de idoso, né? É andar um pouquinho de força. E sem treinar, consegue fazer uma... Ainda não, né? Agora tá... O cérebro quer, mas as pernas não obedecem. Fernando já ia mandar executar aqui no ambiente. Uma vez fizeram isso comigo no Campeonato Brasileiro de Voleibol, em 1975, lá no Geraldão. O Pernambuco estava perdendo de 2-0 para Minas, disputando o 3º lugar. Aí fez... Ganhou 3-2. Meu irmão, eu era fiscal de linha. Juiz, né? Aí meu irmão saiu lá da arquibancada, só que começou a fazer um bocado de salto. Disseram que tinha sido eu. Aí o Nusman falou, não, você fez lá, agora vai ter que fazer aqui agora, no hall do hotel. Aí eu fiz lá, caraca, isso, ó, em 1975, ou seja, 50 anos, 49 anos. O irmão dele é da ginástica também, de Mato Grosso, trabalha também com ginástica. Mas tá aí em Mato Grosso, tá lá em Mato Grosso. Nós somos daqui, né? Eu fui para lá primeiro, depois levei todo mundo. Perfeito. Aí eu voltei, porque eu passei no corpo da universidade, e eu tenho um filho que ele tinha muita rinite, muita bronquite alérgica, era por causa do frio. Então daí eu voltei para cá. Estou aqui há 32 anos. Coisa boa. Quantos anos de profissão ao todo? Em maio fiz 49 anos de carteira assinada.
Puxa, uma história. E já trabalhava no Geraldão desde 72. Eu assinei a carteira em maio de 75. O Geraldão trabalhava, que não tinha técnico de ginástica na época, então nós que éramos alunos, éramos convidados para ministrar aula, porque tinha um Newton Agra, que faleceu há alguns 2, 3 anos, ele era professor de educação física, era o diretor do DED. E ele botou uma lei que só podia participar dos Jogos Escolares de Pernambuco o colégio ou a escola que tivesse ginástica artística e atletismo. Se não tivesse, não participava. Então foi um boom, assim, todo mundo queria fazer. Tinha que fazer, o colégio tinha que ter ginástica e atletismo. Então era muita gente treinando ginástica e muita gente fazendo atletismo. O Pernambuco foi campeão brasileiro de ginástica do grupo B e campeão, ganhou várias medalhas no atletismo, que era muita gente praticando. Então, para você ter uma ideia, em 1980 foi a primeira vez que o Brasil foi para a Olimpíada, foi Marcos Monteiro e Jaqueline. A Rússia era um país só, lembra? Sim, O RSS. União de República Socialista Soviética. Pronto. Diga quantos ginastas tinha praticando naquela época, em 1980? Eles eram líderes, né? Eram os melhores do Os mundo. melhores do mundo. Mas quantos ginastas tinham naquela Não sei. 6 milhões de ginastas. Misericórdia. Todas as repúblicas. Todo mundo praticava ginástica? Para você ver a quantidade de ginástica que tem. Então, você vai para ter uma seleção, você tem que ter um de cada país, Isso. um de cada república. Não é à toa que durante vários anos, Sim, medalha de ouro, Referências. e era exorbitante a diferença, dele para os demais países. Eu fui a algumas apresentações da Rússia no Brasil. Inclusive, uma vez foi no Russo lá para o Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Me procuraram, a gente conversou, tinha um intérprete lá falando, porque os caras são. Assim, o Brasil, no dia que o Brasil tiver disciplina, ninguém ganha de vocês. Porque uma medalha olímpica não é fácil de ganhar. E o Brasil sempre ganha uma medalha ou outra. Isso. E se você tivesse, vocês vão ganhar mais medalhas. Agora, veja só. Onde é que se investe no Brasil? No vôlei, basquete, futebol, handebol. Isso. Só uma medalha de ouro. Um ginasta, ele pode ganhar 8 medalhas de ouro. Um ginasta. É engraçado, impressionante. Aí onde é que se investe? Numa medalha só. Um atletismo, o cara pode ganhar 6 medalhas de ouro. Na natação, as 4, na natação 6. Mas não investe. Por quê? São esportes caros, modalidades caras. Isso. Agora você leva uma delegação de futebol, são 42 pessoas. Isso. Para uma medalha. Para uma medalha. A ginástica são. Você leva 4 ginásticas, 4. Não, uma medalha e altamente competitiva. Competitiva. Não é fácil ganhar essa uma medalha. Não é fácil. Mas um ginasta ele pode ganhar ele sozinho. É uma competição individual por equipe. Isso. O país é campeão. Sim. Aí depois escolhe os 24 melhores ginastas. Esses 24, ele pode ganhar outra medalha de ouro. E depois tem individual por aparelho, que ele pode ganhar 6 medalhas. Se ele for bom, ele pode estar nos 6 aparelhos. Ele vai ganhar uma de ouro, uma de bronze. Mas ele sozinho pode ganhar 8 medalhas. E a mulher pode ganhar 6. E eles não investem, não. Investe. Olha a dica. É isso. Perfeito. Mestre Heron Pimentel. A conversa aqui dava para ir 3, 4 horas de podcast, né? Tem muita história, Tchê. professor Heron. Quem não tem dinheiro, conta história. Já dizia Paulinho Gogó. Que honra lhe receber nessa Eu conversa, também fiquei muito falando feliz. sobre a ginástica. Lenda viva da ginástica pernambucana e brasileira. Lenda Tô viva. certo, professor Está Tchê? corretíssimo. E quem puder, vai lá no CrefCast e lembra uma história aí com o professor Heron, história boa, compartilhe uma lembrança aí. Acredito Deixa que o professor Heron comentário aí. nos comentários aí. Tenho certeza que o professor Heron vai ficar muito feliz aí em reencontrar pela via digital muita gente querida que teve o prazer presencial da aprendizagem com o mestre. Isso. Professor Tchê, obrigado também pela sua presença, Eu que representando agradeço. o Conselho Regional de Educação Física, 12ª Região, da CREF 12PE, em nome de todos os conselheiros, do presidente Sim. Lúcio Beltrão. Sim, seguimos juntos. Obrigado pela sua presença. Recíproco. Suas considerações finais, professor, mestre Heron também. Bom, À minhas vontade. considerações é reafirmar estima e respeito por todos e todas que acompanham o nosso CrefCast. Estou aqui na representação institucional, então uma saudação a toda a diretoria, a todos os conselheiros, conselheiras, funcionários, funcionárias, apoios profissionais e, evidente, ao nosso presidente Lúcio, a quem, em nome dele, estendo aí a todas as possibilidades. Agradecer a possibilidade da aprendizagem aí mais uma vez com o dileto amigo Fernando, que fortalece o nosso CREF 12 lá com a parte de imprensa, e
pedir desculpas àqueles e àquelas que acompanharam se de repente fui um pouco mais pessoal que de costume, mas como disse, relação de gratidão com aqueles e aquelas que nos antecedem é um princípio particular e o professor Heron foi meu professor, como muita gente boa do nosso estado de Pernambuco, inclusive uma coincidência, nosso presidente Lúcio Beltrão pautou recentemente numa conversa agradável sempre a importância da preocupação com aqueles e aquelas que nos antecedem. O CREF 12 está atento a isso, é uma relação de equilíbrio entre as gerações, porque felizmente pode parecer clichê o que eu vou dizer, mas Pernambuco tem muita gente boa e muita gente boa a partir de muita gente boa que segue dando a sua colaboração. Isso. Então, gente boa que transforma vidas. Pois é. No meu caso, do mestre Heron. Exato. Então, mestre, obrigado em nome do senhor aí, cumprimentar todos os mestres e mestras aí. Sigo tendo o prazer de aprender no cotidiano. E trabalharmos juntos. Melhor ainda. Suas considerações, professor Heron, obrigado pela sua presença, viu, mais uma vez. Obrigado, o Fernando e o professor doutor Henrique Coll aqui, que estamos sempre juntos, sempre me ajudando e eu ajudando ele. Bom profissional, excelente profissional, dedicado. E não adianta você ser bom, você tem que gostar do que faz. Tem que ter amor. Acho que eu penso assim, é um casamento. Se você não casar com a modalidade que você gosta, com a sua profissão, mude de profissão. Você não sentir prazer no que você faz, mude. Perfeito. Se eu fosse começar hoje, eu começaria do mesmo jeito. Desde tudo. A minha vida é educação física. Maravilha. E a ginástica. Já fui árbitro de voleibol, de handebol, de atletismo, de natação, de ginástica, porque eu gosto de estar no esporte. Não tem coisa mais saudável e que mude vida do que o esporte. Ou seja, mais uma dica de ouro, faça com amor. Faça aquilo por prazer, com gosto, com amor. Ame o que faz. Maravilha. E obrigado por tudo. E um beijo para todos. Saúde sempre. Obrigado, professor Heron. Parabéns. E depois dessa aula, no nosso CREFcast, fica por aqui, convidando a todos para o próximo programa. Fique antenado, você que está na plataforma do YouTube, no canal do YouTube, curte, comenta, deixa teus comentários aí, compartilha também, toca o sininho, você que está nas plataformas de áudio também curte a gente, e a gente fica por aqui até o próximo CREFcast.